Agora sim eu consigo ver um pouco melhor, né? Estamos com o auditório cheio, nós temos a expectativa de entre 700 e 800 participantes, acho que se confirmou, porque o auditório era para 700 lugares e estão vendo tudo dotado. Gostaria de saudar o Dr. Henry Kierer, Dr. Michael Alvarado, que me precederam, e pedir licença para dar uma opinião sobre um tema atual e controverso, que é a questão do estudo ACOSOG, principalmente das suas aplicações na prática. O que tem acontecido, que há uma tendência mais dos serviços norte-americanos adotarem as conclusões do estudo e dos serviços europeus não adotarem. Na América Latina, a coisa está cada vez mais crescendo, os adeptos dos resultados do ACOSOG, mas também eu acho que ainda hoje a maioria não adota. Podemos depois até avaliar aqui a posição do auditório. Mas, de modo geral, esse é o panorama. E eu peço licença para, embora tenha trazido dois experts no assunto, a quem respeitamos muito, que eu venha dar uma opinião, talvez em contrário, mas não, na minha opinião, a minha intenção não é convencer ninguém, a minha intenção é dar subsídios para uma reflexão. Então, o título da minha fala é Por que não aceitamos as conclusões do estudo ACOSOG Z0011. Bom, o primeiro slide é um pouco sobre filosofia da ciência, rememorando um pouco aqui sobre filosofia da ciência, lembrando o filósofo Thomas Kuhn, que escreveu esse livro que eu recomendo a todos que estudam a ciência médica, a estrutura das revoluções científicas, que é muito lindo esse livro, e não é difícil entender e é curto, mas é muito significativo. E ele fala muito sobre os paradigmas. Paradigma é a opinião de que os membros da comunidade científica partilham. Isso é um paradigma. E o paradigma é válido quando, no seu tempo, contribuiu para o bem-estar do ser humano. Ou seja, muita coisa que você pode hoje considerar não adequado, como, por exemplo, banhos de águas termais com ervas para aliviar dores no passado, era o que podia ser feito e que, agora, muita coisa que se acreditou ao longo dos anos ser certo, demonstrou-se não ser. E a evolução dos paradigmas é obrigatória, é uma rota obrigatória para o progresso da ciência. Agora, um outro aspecto importante é a tendência de algumas pessoas aceitarem mais rápido ou mais lento as inovações da medicina. Não quer dizer que seja certo ou errado esse perfil, mas também é muito interessante essa publicação em que se compara o médico inovador que aceita os avanços rapidamente, os adiantados. A maioria precoce talvez seja um bom patamar para nós nos localizarmos, a maioria tardia e os atrasados. Tem gente aqui que ainda está pensando se adota as conclusões, não do Z0011, do Sentinela, né? Então, esses são os atrasados. Agora, esses aqui falam que os apressados comem cru, não é? E que às vezes estão errados. Mas cada um, na sua consciência, você pode fazer uma análise do seu perfil, onde você se considera, se você adota rápido as inovações, se você reflete mais um pouquinho, e também isso está por trás da dificuldade. Então, há uma racionalidade para a realização de um estudo sobre preservação da axila no linfonodo positivo, linfonodo sentinela positivo. Isso aqui já é bem claro, todo mundo sabe, todo mundo respeita, e tem uma racionalidade para esse estudo. E foi feito o estudo ACOSOG, os resultados já foram comentados aqui, né? E que teve conclusões que vocês sabem. Essa questão do estudo ACOSOG
É uma questão complexa, porque o estudo teve vários pontos fracos. E eu aprendi com meu amigo Cícero Urban, outro dia, uma frase de um escritor e filósofo americano que, para um problema complexo como a COSOG, existe sempre uma resposta clara, simples e seguinte. Resposta clara, simples e seguinte. Próximo. Errada. Para cada problema complexo, existe uma resposta clara, simples e errada. Então, não podemos ser tão precipitados assim. Seguinte, e o estudo da COSOG é um estudo que tem, eu chamo do estudo dos 21 pontos fracos. É muito, né? É muito, 21 pontos fracos. Eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero que vocês reflitam. Tem um grande intelectual brasileiro, que aliás foi recentemente falecido, Ariano Suassuna, e que nas suas aulas, que ele chamava de aula espetáculo, que eu tive chance de assistir uma pessoalmente, ele era um grande orador e dizia assim: aqui no auditório eu divido em duas partes. Primeira parte, os que concordam comigo. E a segunda parte, os que estão equivocados. Eu não sou igual a Ariano Suassuna, mas eu vou tentar induzir a reflexão de vocês. Então, vamos ver críticas ao estudo. Então, por exemplo, tamanho amostral calculado em base equivocada, um erro primário, porque se calcula o tamanho amostral, calculou-se em função de uma base de 80% de sobrevida em 5 anos. Claro que ia dar errado. Todos nós sabemos que para câncer inicial de mama hoje, a perspectiva de sobrevida em 5 anos é 95%. Então, começou em base equivocada. Um estudo de não inferioridade com margem de diferença aceita de 25%. É muito também. Se até de 25% de diferença ocorresse, aceitaria-se como resultados equivalentes às duas curvas. Normalmente isso vai até 5%, 10%. Eu vou provocar o Arthur Katz. Arthur deve estar aí. Se eu fizer um estudo sobre a importância da quimioterapia adjuvante no linfonodo sentinela positivo e adotar essa margem de 25%, eu vou concluir que não precisa fazer quimioterapia adjuvante. As curvas vão dar iguais. Químio aumenta 15%, 20% a mortalidade do câncer de mama. Então é uma margem absurda. Não cegamento dos radioterapeutas. É difícil contornar isso, mas os radioterapeutas, quando faziam o seguinte, os casos do estudo, seguinte, eles sabiam quem estava no estudo e quem não estava. Na casuística, em 5 anos, 115 centros, é muito centro, só foram recrutados 856. O professor Charles Cox, em Tampa, que foi citado, nosso amigo já esteve nesse evento, o Charles Cox, por exemplo, consegue randomizar só em Tampa isso aqui num ano, só num centro. Teve centro aqui que randomizou 3 casos. Para que pegar tanto centro? 4, 5 centros, eu não sei por que tanto centro e tão pouco accrual. Depois eles pararam, porque não estava morrendo ninguém, como se esperava, e não ia dar para concluir nunca o estudo. Mas a randomização também foi muito lenta. E das pacientes recrutadas, ainda 103 foram inelegíveis. Agora, pasme, 8 por linfonodo sentinela negativo. Que recrutamento é esse? E recrutaram só por imunistoquímica. Está errado. A intention to treat. Errada. Macrometástase e micrometástase, que devia separar, devia só ficar com as macro. Ou então analisar bem separado. Incluíram outros tipos histológicos. 82% era RE positivo e 54% apenas recebeu hormonioterapia. Eu acho um absurdo
30% dos receptores hormonais positivos não terem recebido hormonioterapia de forma alguma. E mesmo quimioterapia, porque tinha pelo menos um linfonodo sentinela positivo, não tinha aqui nenhum caso de assinatura genética, mamoprint, oncotype, e ainda eu acho muito, 34% não recebeu nenhuma quimioterapia, apesar de ter pelo menos um linfonodo positivo. Seguinte. Elevada perda de segmento. Nem em Marialva, na minha terra, se eu fizer um estudo clínico, eu vou perder 20% de segmento. O Comitê de Boas Práticas Clínicas em Pesquisa não aceita que a perda de follow-up seja maior que 10%. Nos Estados Unidos, com toda a metodologia, com toda a fartura de recursos, em torno de 20% de perda de follow-up é muito esquisito. Informações imprecisas sobre radioterapia, não há muitos detalhes de dose, de campos, excesso de dados faltando. Não acham grau histológico em 32%. Se tinha, não fala que grau é, invasão vascular, o tamanho da metástase, o número de linfonodos positivos. Tem 9% de receptores hormonais desconhecidos. Em Marialva, na minha terra, todas as pessoas que tratam câncer de mama se sabe qual o receptor hormonal, se é positivo ou não está. Resultado nosso aqui deu um pouco diferente, porque juntando o material da filantropia com a minha clínica, quando tem macrometástase, nós temos 58,2% ou 3% de outros linfonodos comprometidos. Seguinte. E no estudo do ACOSOG, deu apenas, quando fizeram dissecção axilar, 27% de outros linfonodos comprometidos. Será que a realidade americana pode ser transposta para um outro país? Para outra população? E está mexendo com uma coisa perigosa, estamos mexendo com câncer. Nós não estamos mexendo com cefaleia, estamos mexendo com o que dá certo, porque nós estamos curando muito câncer de mama precoce. Então, time que está ganhando para você mexer, tem que ter cuidado. E dentro dessa polêmica, porque nós temos aqui, então, 50%, quase 60% de outros linfonodos positivos, lá é menos. E eu resolvi discutir com uma paciente bem esclarecida. Eu vou dizer para ela os pontos fortes do ACOSOG e os pontos fracos, dizer como me encontro, que eu estou um pouco, me sinto inseguro de aplicar na minha paciente essa conclusão e queria que ela pudesse participar da decisão. Sabe o que ela falou, Rufo? Muito obrigado. Eu vou a Goiás a semana que vem. Eu vou consultar João de Deus. É um paranormal. E ele vai me dizer se eu devo aceitar ou não as conclusões do estudo ACOSOG. O doutor João de Deus, em Goiás, ia tirar dúvida dela. Parece que é um sensitivo, espírita, a gente respeita tudo isso, mas não é ciência. Então, ou você acredita no João de Deus, ou não acredita, ou acredita no ACOSOG ou não acredita, mas eu estou falando em ciência. Olha aqui, o principal erro, o principal equívoco, poder estatístico. Você quer mudar um paradigma na ciência, tem método. Poder estatístico fraco significa que a possibilidade de rejeitar uma hipótese nula falsa seja fraca. A hipótese nula é dizer que preservar a axila não é diferente de dissecar. E se essa ideia for falsa, eu tenho que rejeitar. E o poder tem que ser mais que 80% em toda a ciência, não é só em medicina. Agora, um estudo que dá um poder de 50% é igual ao João de Deus. Se você acredita, você acredita. Se você não acredita, você não acredita. Mas não é ciência. Não é Descartes. Não é Kuhn. É João de Deus. Seguinte. E tem mais coisas. O follow-up, lembra que eu falei que ia ter 21 equívocos, pontos fracos? Olha o 15 aqui. Follow-up curto para RE positivo, 82%,
eram RE positivos, mediana de 6,3 anos. Todo mundo sabe que é RE positivo quando metastatiza entre 5 e 10 anos, quando morre geralmente depois de 10 anos, então, muito precoce. Não se valorizou a nodal rate, a sugestão de efeito terapêutico da radioterapia tangencial é absurda, porque nenhum radioterapeuta fala que esse tipo de radioterapia tangencial no nível 1 tem capacidade de atingir dose terapêutica, não considera disparidade de subgrupos. Por exemplo, no grupo aqui da dissecção axilar, foi um grupo prejudicado, porque é um grupo que tinha mais macrometástases do que o outro grupo e mais invasão vascular. Isso aqui é diferente estatisticamente. Se coloca os piores casos para o grupo de dissecção axilar, seguinte, 19, desprezar quase o dobro de recorrência axilar no grupo LS. Isso aqui é pouco, não houve diferença estatística, mas é quase o dobro. E no nosso material do sírio-libanês que tem ali como um pôster pregado, nós analisamos as recidivas regionais pós-linfonodo sentinela negativo. São pouco frequentes. Deu 2% no nosso material, um pouquinho mais até do que tem sido referido na literatura, de recidiva regional. Só que esses 2%, 1/3 delas, desenvolveu metástase à distância dentro de 3 anos seguintes. Não é boa coisa a recidiva regional, então precisa ter calma. Não foi analisado separadamente em função de idade, estado menopausal, e na época da medicina personalizada, da genômica, fazia essas generalizações, ignorando o receptor, ER2, é muito elementar. Por exemplo, estão incluídos nos estudos, na casuística da COSOG, uma menina de 19 anos, com 4,9 centímetros de tumor, RE negativo, ER2 positivo e 2 linfonodos sentinelas positivos. Você vai dizer, mas eu já defini a terapêutica. Tudo bem, mas se fosse da minha família, eu queria tirar todos os linfonodos axilas num caso desse. Outro dia, Mônica Morrow esteve aqui em São Paulo, faz um mês mais ou menos. E ela é uma grande defensora do estudo da COSOG, mas ela já foi mais comedida. Mônica falou, olha, parece que tem certos casos que nós devemos individualizar a conduta. Não é o que ela falava 1 ano atrás. Já começou a falar que tem que individualizar alguma coisa. Vamos lá, o próximo que está acabando o meu tempo. Veja no nosso material aqui do Sírio, que é pequeno também, mas quando é receptor estrogênico é negativo, tem muito mais outros linfonodos positivos, que não sentinela seguinte. Veronese colocou uma coisa muito importante. Essa discussão nossa certamente vai ser considerada acaciana daqui a uns tempos, daqui a alguns aninhos. Porque não importa o tamanho da macro ou da micro, o que importa é o que tem no linfonodo. Se no linfonodo tem stem cell com características de célula tronco que vai propagar o tumor ou não. Isso é mais importante do que o tamanho da metástase. Isso vai ser o futuro. E quais os desdobramentos das pesquisas? Veja o que os europeus estão fazendo. Próximo. Na Inglaterra, começou agora o Dr. Doyle, um estudo chamado POSNOC, em que ele vai randomizar macrometástase. Começou a CRUA esse ano. Um grupo terapia sistêmica, outro grupo terapia sistêmica mais dissecção axilar, ou radioterapia na axila, ou seja, aqui não disseca nada, e o outro grupo tem 2 braços, tem dissecção, e o outro grupo, tipo Amaros, fazendo radioterapia na axila. Se o Reino Unido está patrocinando uma pesquisa para aclarar o ACOSOG, é porque tem muita gente séria também com dúvida. Último slide agora, o próprio Veronese também está fazendo um estudo, não adotou assim, em primeiro momento as conclusões do ACOSOG, e está randomizando pacientes. Primeiro grupo, nem faz sentinela nem nada. Outro grupo faz sentinela, e se for micrometástase,
faz só isso aqui, e faz dissecção só do sentinela, e se for macro, vai para a dissecção axilar total. Porque se as conclusões do ACOSOG estiverem mesmo certas, não precisa nem fazer biópsia de sentinela na maioria dos casos. Bom, eu termino por aqui, até para dar tempo de discutir um pouquinho. Evidentemente que a razão não está comigo, não está provavelmente com ninguém. A razão vai estar no futuro, com as conclusões definitivas que vão aparecer. A minha intenção é provocar a reflexão, é um contraponto. Agora, nós, pessoalmente, como conduta no Núcleo de Mastologia do Hospital Sírio-Libanês, hoje, em 2014, quando dá macrometástase, no exame definitivo, ou quando dá no intraoperatório um imprint positivo e você não sabe se é micro ou macro, nós fazemos a dissecção axilar de nível 1 e 2. Filasse, time que está ganhando, você não mexe, a não ser que tenha certeza que vai mudar para o lado certo. Obrigado.